No dia de hoje nós vamos conversar sobre uma decisão bastante polêmica do Supremo Tribunal Federal e o nosso convidado é o professor doutor Antônio Suxberger, professor do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado do UniCeub e também promotor de justiça. Eu comentava que essa explosão de manifestações a respeito da decisão, ela me parece ter um caráter muito em contornos absolutos. Houve quem comemorasse, houve quem lamentasse, a comemoração sobre como se aquilo fosse a solução dos problemas do sistema de justiça criminal brasileiro e os lamentos como se aquilo fosse o absoluto ocaso do Estado Democrático de Direito. Acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A história da presunção de inocência no direito brasileiro ela é uma história cheia de nuances e cheia de detalhes, que ela está muito mais para tons de cinza do que para tons de preto e branco, como essa discussão parece suportar. Eu me recordo, Soraya, que me causava espécie, por exemplo, no estudo, e eu sempre comento isso com os alunos de graduação de um modo geral, o texto da nossa Constituição. Quando ele diz que ninguém será considerado culpado, que em bom português já começa de modo ruim, né? Deveria ter dito que se presume a inocência e pronto. Mas se houve de uma forma negativa para poder chegar à conclusão de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. É um texto muito, me perdoa a expressão, matreiro, porque nós estamos falando da segunda metade da década de 80, a Itália passava por uma reforma no seu Código de Processo Penal, estavam eles igualmente discutindo como seria positivada a presunção de inocência, e nós resolvemos simplesmente copiar o artigo 32 da Constituição Portuguesa. E é uma Constituição que é bom dizer, ela inclusive coloca balizas para a própria prisão preventiva, ela é muito mais detalhada do que a nossa. E ela coloca essa expressão, mas mesmo lá, a execução da pena nunca aguardou o encerramento de instância extraordinária. Eu me recordava de uma lição própria, até do professor Jorge Amauri, aqui na Universidade de Brasília, em que ele sempre fazia um retorno à discussão no direito brasileiro sobre o que se entendia por trânsito em julgado. Essa é uma discussão que retoma 1957, que é o texto da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. E ela dizia que o trânsito em julgado se dá com a definitividade da decisão e não necessariamente com o encerramento das instâncias ordinárias, como acontece no direito português, como acontece no direito espanhol, no direito italiano ou o que seja. Ou seja, os recursos extraordinários eles se voltariam contra a coisa julgada. Em português bem claro, significaria dizer que nesses países você já tem a expressão trânsito em julgado quando as instâncias ordinárias terminam. E seria essa a razão pela qual a Constituição de 88 teria colocado esse texto. E é um texto que teve sua presença de 88, seguidamente, com a observância de uma lei de execução penal que é de 84, elaboração do próprio Código Penal, do próprio CPP, súmulas do STJ, que já vieram à baila, depois foram canceladas, não é isso? E pessoas que seguramente tinham uma excelente formação jurídica, tanto quanto hoje. Até o momento em que, em 2009, esse habeas corpus 84.078, o Supremo, que ironia, pelo mesmo placar, 7-4, afirma que uma sentença penal só poderia ser executada depois que se encerrasse todas as instâncias ou que se operasse, para usar o texto da Constituição, o trânsito em julgado, sentença penal condenatória, aí incluído a instância extraordinária, ou seja, os recursos especiais, os recursos extraordinários. O voto é um primor. O ministro Eros Grau, ele inclusive usa uma verba argumentativa muito forte, ele menciona o porrete, né, que é uma metáfora que acaba sendo presente nas salas de aula, que ele fala que se não for assim, que cada um saia com o seu porrete em mãos. Né? Então, e de lá para cá, e aí já voltando para as consequências da decisão, o que nós tivemos foi a necessidade de adequar todo um ordenamento jurídico que sempre foi pensado para o início de uma execução, ainda que na pendência de recurso extraordinário e especial. Essa decisão, ainda para aqueles que a entendam acertada, para aqueles que a entendam equivocada, ela não tem nada de ser comemorada, porque ela talvez manifeste e espelhe aqui todos os problemas que nós temos experimentado recentemente com os nossos excessos de ativismo judicial, insegurança jurídica, acho que esse é o ponto. Uma legislação que precisa ser aprimorada. Esse é o ponto.